Quantos estão felizes com o Senhor? Depois de uma adoração dessa, hein? Hoje nós vamos estar finalizando os nossos estudos na carta de Efésios. Mas se preocupe não que ainda vai ter mais, viu? Hoje nós vamos estar finalizando com o capítulo 6. Se você puder já ir abrindo sua Bíblia e mantenha ela aberta. A gente vai usar bastante ela aí. Efésios 6. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim. A gente vai começar assim por tópicos, separando um certo volume em versículos, aí vai dando continuidade. Versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, que isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos, mas criai-os na doutrina da admoestação do Senhor. Bom, como nós vimos, esses 4 versículos ele já traz uma carga muito grande dos princípios que o Senhor rege para a igreja e que muitas das vezes acaba meio que sendo esquecido, porque o povo acha que pelo fato do tempo estar mudando, as coisas vão se modernizando a ponto da gente perder o respeito pelos nossos pais. E da mesma forma os pais não dão um devido respeito aos seus filhos. Quando Paulo fala nessa questão dos filhos serem obedientes aos pais, já no 2º versículo ele diz que esse é o primeiro mandamento que vem com promessa. No caso é o que o Senhor fala, para que aquele filho que tem o cuidado de estar honrando seu pai, de estar sempre obediente, de estar sempre fazendo as coisas conforme o que a palavra nos ensina, desde que eles estejam pautados nela, a promessa que o Senhor tem para ele é que vai ser acrescentado anos de vida na existência dele na terra. Já no versículo 4, nós percebemos que Paulo ele faz um certo alerta na questão dos pais. Porque, querendo ou não, quando ele fala que para os pais não provocar os filhos, em outras versões vai ter não irriteis os vossos filhos, quer dizer que em algum momento acontece a situação em que os pais acabam colocando cargas muito pesadas sobre os filhos. Ou então, de certa forma, eles vão estar descarregando sobre ele as frustrações que ele traz por conta de alguma coisa que ele tentou e não deu certo. Mas um fator que a gente pode usar no dia de hoje é quando os pais ele têm uma preocupação meio que exacerbada em manter o filho estudando, manter o filho fazendo coisas pensando num futuro melhor. Isso é errado? Não, não é errado. Só que algo que às vezes passa despercebido nessa tentativa de melhorar a educação do filho, então vendo um futuro melhor, é que eles acabam esquecendo de que não vai ser somente isso que ele vai precisar. Ele vai precisar também ser guiado pelos ensinamentos do Senhor. E nada melhor do que fazer o seu filho, desde cedo, começar a conhecer e buscar entender a vontade de Deus para a vida dele. Porque ainda que ele não vá trilhar os caminhos para o qual os planos a gente faz para ele, mas Deus ele vai ter uma vontade ou então um propósito ainda melhor para ele. Em conclusão, para esses 4 versículos, o que nós podemos entender? Que para os filhos tem a questão da obediência, não somente por conta da promessa, mas porque nós sabemos que é algo que agrada a Deus. O fato de você ser um filho obediente vai, de certa forma, refletir na sua vida espiritual.
Porque se você tem um princípio de estar honrando e bem dizendo aos ensinamentos que o seu pai ou sua mãe lhe dá, com o reino de Deus também não vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa ensinável. Você vai ser uma pessoa que vai se submeter mais facilmente ao que Deus vai tentar implantar no seu coração. E já os pais têm essa questão da honra, que a gente tem que honrar os nossos pais não somente quando a gente acha que eles estão certos. Independente dele estar certo ou errado, ele é seu pai. Mas seja sábio numa coisa. Se você é crente e o seu pai não é, e você percebe que o seu pai ou sua mãe está errando, não vá tentar confrontar ele assim, ser ignorante, ou então agir de supetão com ele. Seja instrumento de Deus na vida dele. Apresente a vida deles em oração, que é para que ele, através de Deus, acabe sendo tocado e comece a fazer as coisas da maneira correta, para que você não tenha problemas e você consiga acrescentar mais e mais servos na casa de Deus, porque no caso isso vai culminar na conversão deles. E um outro detalhe, na questão de os pais não tentar ficar sufocando os filhos com algumas coisas. Como assim? Porque, como eu havia dito, acontece que às vezes a gente, por pensar muito num futuro melhor para os nossos filhos, a gente acaba meio que sobrecarregando eles. A gente sempre vai estar pensando no melhor, só que nós temos que ter o pensamento de crente, pensar no melhor, mas ao mesmo tempo você vê a questão do reino de Deus para se propagar na vida do seu filho. Hoje eu posso falar isso com propriedade porque eu sou pai. De vez em quando eu pergunto a mim mesmo o que eu posso fazer para que a minha filha permaneça nos caminhos do Senhor. E a resposta ela é bem simples. O que eu tenho que fazer é levar uma vida na presença de Deus de maneira com que a minha filha veja Cristo em mim. Porque eu creio que isso vai, de certa forma, despertar o interesse dela por conhecer cada vez mais do Senhor na vida dela. Permitir que o Senhor comece a abrir as portas e começar o ministério que ele tem para ela. Amém? Continuando. No versículo 5. Vós, servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo a casa, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como os homens. Sabemos que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o vosso Senhor que está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Então, a partir desse versículo, do versículo 5 ao 9, nós percebemos que Paulo ele já começa a falar um pouco sobre um fator social. Porque se a gente for pesquisar um pouco, a gente vai descobrir que a escravidão, como foi dito aqui, a questão de servo, senhor, tem aquela questão de que nessa época em Éfeso era muito comum a prática da escravidão. Uma pessoa ter muitos servos. E quando Paulo fala isso, ele está falando, de certa forma, a princípio, para os servos, que se convertiam a Jesus, mas pecavam, porque eles não queriam se submeter aos seus senhores da maneira correta. E no que isso acabava criando? Confusão para eles. Porque assim, às vezes, acontecem situações na nossa vida, trazendo um pouco para a nossa realidade, que nós somos servos de outras pessoas, porque hoje nós precisamos trabalhar para manter o nosso sustento. E só que quando surgem situações em que o nosso patrão ele tenta meio que subir nas nossas costas, tenta fazer e falar coisas que não deve, tenta nos diminuir, acontece uma situação engraçada,
que nessa hora, mesmo como crente, a gente meio que esquece esse princípio. A gente não consegue olhar assim para o nosso patrão como uma autoridade. A gente quer ir logo pro tapa, se for o caso. Mas não é assim. É tão tal que quando Paulo começa a falar para os escravos essa questão, ele não se limita somente a ele. Porque naquela época existia também os senhores que se converteram ao Evangelho de Cristo. E nisso, quando ele fala, ele diz, da mesma forma aos senhores dos escravos, para que eles não explorassem, não massacrassem e nem ameaçassem os seus servos. Porque no momento que você se converte ao Evangelho do Senhor, esse comportamento é totalmente contrário ao comportamento de um, vamos dizer assim, um patrão crente. O que é que ele deveria fazer? Ele deveria tratar o servo dele, vamos dizer, com delicadeza, mas também sendo firme, não tentando maltratar. Quando nós vemos Paulo dizendo para que os patrões ou os senhores não ameaçassem os servos dele, é um fator bem interessante, porque a gente pensa muito que na escravidão que passou uns 200 e poucos anos atrás, só quem podia matar era esse pessoal aí. Só que na igreja de Éfeso, o pessoal também era linha dura. Eles tinham essa questão de que se o servo ou o escravo andasse fora da linha, ia para a faca, matava mesmo e ninguém podia dizer nada. Mas por que ele falava isso? Porque como era um fator social, não iria, vamos dizer assim, não iria adiantar ele chegar para falar para o dono dos escravos libertar todo mundo. Porque uns iriam libertar, outros não. Aí esses que não libertavam, provavelmente também iam ter servos crentes, que acabariam gerando essa bola de neve. Iam se revoltar, iam ter todo aquele contexto que ia envolver muita morte e muito sangue. Por isso que Paulo não entrou muito nessa questão de que eles teriam que libertar todo mundo, porque ele entendia que aquilo ali era um fator social. O que ele aconselhava era que os servos servissem com excelência, não somente como quem está servindo o homem, mas como se ele estivesse servindo o próprio Deus. E da mesma forma os senhores, para que eles não ameaçassem os seus servos. Pelo contrário, que eles tratassem ele de maneira como iguais, apesar de serem donos daquelas pessoas. Tem uma frase de Martim Lutero, que eu encontrei no meio dessa minha pesquisa, que ele diz assim: o cristão é o mais livre de todos os senhores, e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso dos servos, e está sujeito a todo mundo. O que é que a gente pode entender com essa frase? Eu fui pesquisar um pouco mais para ver o que é que ele está tentando dizer, que é uma frase que me chamou a atenção, mas o entendimento não veio de imediato. Aí eu fui pesquisar e vi que para que a gente entenda essa liberdade, essa submissão que a gente tem que ter em Cristo, a gente precisa entender de que o Evangelho está aí para transformar nossas vidas. E se você teve a sua vida realmente transformada por esse Evangelho, você vai ser o mais livre e também você vai ser o mais servo. Como assim, missionário? Porque a liberdade que Cristo nos dá, ela não é essa liberdade que o mundo oferece, que você vai poder fazer tudo sem consequências. Vai ser uma liberdade, mas que vai lhe ponderar para que você permaneça no centro da vontade de Deus, sem fazer aquilo que é errado. Uma vontade, quer dizer, você vai estar submisso a uma liberdade que vai estar lhe podando, para que você venha crescer com excelência. E quando você é o mais servo, é sinal de que todo aquele que precisa, independente de você gostar ou não, você vai estar ali apto e disposto a se colocar na posição de servo. A prova disso é Jesus. Mais servo do que ele não tem, porque ele veio para servir e, além dessa servidão, nos proporcionar o bem mais precioso que a gente pode dizer que tem hoje, que é a oportunidade de ser salvo. Bom, mas após falar toda essa questão de submissão,
Agora a gente vai entrar num contexto mais dramático, vamos dizer assim, que é onde muitas pessoas eles veem a questão da armadura de Deus, só que eles não atentam para alguns detalhes, de que essa armadura ela não é somente para enfeite, não é somente alegórica, ela realmente existe. E quando Paulo começa a falar dessa armadura, ele nos mostra que nós vivemos em um mundo, e nesse mundo existe sim um reino espiritual. E nesse reino espiritual existem batalhas constantes, na qual nós estamos diretamente ligados a ela. Vamos ler aqui um pouquinho, a partir do versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou contra sangue, mas contra os principados e potestades deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Peraí que meu caderninho hoje aqui está cheio. Olha, como eu havia dito, o que Paulo está dizendo através desses versículos é que existe sim um mundo espiritual. E que a nossa batalha, ela vai muito além da nossa capacidade, das nossas forças. E por isso, ele começa a falar dessa armadura. Mas não é qualquer armadura. Inclusive, eu estava olhando aqui um pouco essa questão da armadura que Paulo fala em Efésios. Ele vai usar como comparativo a armadura que os soldados romanos utilizavam na época lá. Mas por que, irmão, que eu tenho que usar essa armadura que é citada em Efésios? Porque se nós formos olhar um pouco mais atrás, num contexto histórico, nós vamos perceber que os povos que saíam para batalhar contra exércitos mais fortes, muitos deles, como os bárbaros, os nórdicos, eles sempre iam, só que de peito aberto, usavam uma tanguinha, os nórdicos que ainda botavam a calça, mas ia sem arma nenhuma. Aqueles que usavam armas, era arma que não proporcionava quase que nenhuma defesa. E nessa situação em que eles iam pelejar contra um exército mais bem fortalecido, eles acabavam sendo derrotados. Já os romanos, eles reconhecendo a limitação, tanto física quanto, vamos dizer assim, mental do próprio corpo, eles já se preparavam mais. Eles já tinham aquela questão de proteger o corpo para que não pudessem sofrer tantos danos. E é onde a gente vai começar a entender um pouco. É a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e os calçados do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para essas partes da armadura, eu fui atrás para saber como é que funcionava. Aí vamos conhecer por partes. O cinto da verdade, que uma parte da armadura espiritual, se a gente for olhar na questão da armadura dos romanos, ele era o local, uma peça fundamental na armadura, na qual eram presas todas as armas que eles iriam utilizar no decorrer da batalha, seja ela adaga, espada, qualquer coisa que fosse ser usada como arma. E, na verdade, é uma peça, como eu havia dito, que ela é muito precisa e necessária para que a pessoa tenha a oportunidade de não passar vexame e não ser atingido,
Como assim? Nós sabemos que o cinto da verdade, falando espiritualmente, nada mais é do que a representação de como nós devemos ser. Temos que ser verdadeiros, porque, querendo ou não, nós temos que assumir que Jesus, ele é a verdade. Inclusive é o que ele diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E usando esse cinto, nós podemos tomar posse de que a verdade passa a ser uma parte fundamental na nossa vida espiritual. Porque não tem como você chegar para tanto falar do Evangelho como no seu dia a dia. Você está ali, se você falta com a verdade, infelizmente a sua palavra entra em descrédito. E em meio a esse estudo, eu achei uma curiosidade. Por exemplo, quando você vai fazer uma visita em Israel, você vai lá ver os pontos turísticos, ver tudo que você tem vontade. Mas o fator interessante é quando você vai sair de Israel. Você entra no país, mas quando você sai, se você estiver num grupo de visitantes, eles vão ter um esquema de segurança muito forte. Eu acho que não é algo assim que todo mundo vai saber, mas através do que eu pesquisei, eu descobri que as pessoas que visitaram já tiveram a oportunidade de passar por essa situação, na qual existe um segurança, um policial, um militar, que vai estar ali, que é para descobrir se você, como visitante, como estrangeiro no país, está saindo com alguma coisa que não lhe pertence. E como é que eles descobrem se você está saindo com algo que não é seu? Eles vão fazer uma separação ali. Todas as pessoas do grupo vão passar por, vamos dizer assim, um interrogatório. Aí no qual todos vão ser feitas as mesmas perguntas, só que individualmente. Mas até aí ainda não dá para entender como é que eles sabem. O que é interessante é porque assim, o que ele pergunta para um, ele vai perguntar para o outro. E se a resposta que aquela pessoa der não bater, todo aquele grupo vai ficar detido. Que é para que eles possam começar uma investigação para saber se realmente foi um equívoco na hora de responder, ou então aquela pessoa realmente está fazendo coisa errada. E o que é que eu aprendo com essa curiosidade? É que todas as vezes em que a gente for para algum lugar, ou então a gente for indagado quanto à mensagem que a gente diz pregar e viver, a gente tem que sempre estar com a verdade. É tão tal que vem uma frase que diz que quem fala a verdade não entra em contradição. E isso é uma verdade. Já a segunda peça da armadura, que é a couraça da justiça, com os romanos, eles usavam para proteger essa parte do tórax e tudo, a parte dos órgãos vitais. E também acabava assim meio que potencializando as defesas dele. Porque, como eu havia dito, os nórdicos, os bárbaros, ou então o exército que não focavam muito nessa questão da proteção, acabavam sendo mortos mais rápido. Chegava ali, o cara metia a espada, pronto, estava morto. Mas em Cristo, essa armadura, ela, como o próprio nome já diz, a couraça da justiça. O que isso quer dizer? Que ela nos justifica, que ela faz com que o nosso corpo fique protegido contra as investidas do inimigo. Mas, irmão, o que você quer dizer com essas peças e tudo, essa definição para cada uma das peças? Nada mais é do que fazer com que a gente venha entender que cada uma dessas peças, ela vai compor a nossa vestimenta espiritual. Porque no momento em que você, sendo crente, novo na fé, ou uma pessoa que ainda não conhece totalmente o Evangelho, você tem que sempre buscar crescer com os parâmetros corretos que a Bíblia ensina. E um desses, o que eu acho interessante em Efésios é isso, que ele fala muito dessa questão. Mas se a pessoa tiver o mínimo de curiosidade para pesquisar por que existe esse significado para cada uma dessas peças, é onde a gente começa a entender que a essência do Evangelho é justamente para nos corrigir, fazer com que a gente venha crescer e continuar se fortalecendo em Cristo. A terceira peça,
que são as sandálias do Evangelho da Paz. Como eu disse, na armadura dos romanos, ela era uma peça, um chinelo de couro, com uns cravos de ferro no solado. Mas por que eles usavam isso? Porque assim, eles quando iam para a batalha, eles sempre tinham que estar preparados para tudo. Mas como assim? Eles iam para qualquer lugar? Justamente. Porque se o exército tivesse um lugar que tivesse muita montanha, muita pedra, muito barro, esse tipo de confecção dessas sandálias acabavam proporcionando que eles se movessem mais depressa. Eles não iriam ter a questão de escorreguei na pedra, cair, atrasar o exército, ou então ficar ali com os pés atolados. Sempre é algo que eles pensavam um pouco à frente, que era para que o exército dele tivesse vitória. E para a nossa vida cristã, para que serve essas sandálias do Evangelho? Ela permite que cada um de nós venha ter o nosso equilíbrio, para que a gente venha aprender que o Evangelho nada mais é do que uma arma e uma armadura, que ele vai servir tanto para lhe proteger, quanto para que você ataque. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas ele não vai te limitar somente a isso, essas sandálias, para que você fique firme, ou então para que você não caia. A sandália do Evangelho da Paz, ela também vai lhe preparar para que você seja encaminhado para começar o ID, pregar as boas novas de Cristo para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Já o escudo da fé, um pouco mais de história, ele era feito de madeira, com duas folhas, uma de couro e uma de tecido. Agora, uma curiosidade para isso é que antes da batalha, eles sempre mergulhavam esse escudo, deixavam lá submerso em água para que eles ficassem encharcados. E até isso tem um segredo. Por quê que eles deixavam esse escudo encharcado? Já se preparando para que, se no meio de um ataque, de uma batalha, alguém viesse com flecha pegando fogo ou alguma coisa do tipo, no momento que a flecha batesse no escudo, ela podia até penetrar, mas como iria estar encharcado, ela ia acabar apagando e já não iria atrasar o andamento da batalha deles. E um outro fator que tem nesse escudo, que torna ele mais resistente, é que, se não bastasse somente ele ter essa questão do couro e do tecido, ele também tinha uma camada de ferro ao redor, nas extremidades e também no meio, que é para que na hora do impacto lá, batendo com espada e tudo, eles não viessem a quebrar com facilidade. E entendendo essas características, nós vemos que a fé, ela é a confiança em Deus. Como assim? Porque se nós pusermos a nossa fé como, vamos dizer, uma defesa, é como se nós estivéssemos colocando o próprio Deus como nosso escudo. E nesse momento, se você coloca Deus à frente para se defender, você não precisa tomar as dores de uma outra pessoa, você não precisa viver a sua vida com medo, porque tudo que o Senhor ele prepara para a nossa vida, desde coisas boas ou então até as provações que a gente precisa passar, tudo isso serve para nos fortalecer. E é onde a gente sempre tem que usar essa questão do escudo da fé, usar Deus como escudo. E ele complementa com a última peça de defesa, que é o capacete da salvação. Historicamente, ele era uma peça feita de bronze, às vezes também feita de couro e ferro, que servia para proteger o rosto e também o pescoço, para o cabo não chegar, meter a faca lá e te degolar. Mas essa parte da armadura, se a gente for olhar com nossos olhos espirituais,
a gente precisa entender de que ele é um dos principais elementos que compõem essa armadura. Como assim? O próprio nome já diz, capacete da salvação. Você tem que estar seguro desse elemento, salvação. Porque não adianta você dizer que é crente, você bater no peito para ir evangelizar, falar e tudo, pode saber a Bíblia de capa a capa. Se você não crê que você é salvo, é como se todo esse trabalho que você estivesse tendo, todo esse tempo que você tecnicamente está perdendo, não fosse valer de nada. Porque no final, se você não crê que você é salvo, não crê que Jesus é suficiente para a sua vida, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a gente sabe que a salvação, ela vem de Deus. Ela é plena e que ela é segura. E se eu sei de tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Depositar a minha confiança nele. E no momento que eu faço isso, eu vou estar apto para me movimentar, a pregar o evangelho da salvação. Eu vou ter Cristo como minha verdade e eu vou estar com meus órgãos vitais protegidos e também os espirituais, pela couraça da justiça. Mas, para resumir, quando nós entendemos o que realmente é a salvação, é onde nós estamos, vamos dizer, como o soldado romano. Nós vamos estar aptos para nos defender, seja lá do que for. Pode ser que, não vou dizer que você não vai pegar o seu de vez em quando, mas você, no momento que você crê dessa forma, que você está passando por dificuldades, mas se apega nessa, não como um ídolo, entenda. Você vê a questão da armadura de Deus como defesa, usando todos esses princípios que ela rege, é muito difícil você cair e permanecer no chão. Você cai, aí você levanta, e disposto a batalhar de novo. Bom, agora a gente vai partir para o ataque, que é a última peça, só que não é a menos importante, que ela é a espada do Espírito. Junto à armadura dos romanos, ela é conhecida como gladius. Ela era uma espada de 2 gumes, cortava dos 2 lados, no bom sentido. Mas, assim, algumas características dela. Ela era uma espada que ela tinha aproximadamente uns 60 centímetros, era bem leve e era de fácil movimento. Para aqueles que já assistiram filme de gladiador, filme de luta entre o Império Romano, então até os 300, a gente pode imaginar mais ou menos como é que funcionava a estratégia de ataque deles. Como, relembrando um pouco as características do escudo da fé, o escudo romano. Ele era um escudo quadrado, que era revestido de couro e de tecido encharcado de água, para proteger contra flechas em chamas, e também tinha essa questão da espada. Ou seja, as dimensões dele, com o comprimento da espada, ele proporcionava um ataque e uma defesa bem mais potente do que os outros. Porque com o escudo ele conseguia defender tanto o soldado que estava usando, como o soldado que estava do lado. Eles fechavam. E no momento que o soldado inimigo vinha, que dava um vacilo, é onde a faca entrava. Era uma espada bem leve. Mas assim, tudo que Paulo fala, através dessa questão da armadura de Deus, serve para que o nosso coração, vamos dizer assim, se sinta um pouco mais seguro. Porque no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente se desespera muito fácil. Eu mesmo já passei por isso. Já passei por isso. Mas é necessário que todas as vezes em que o nosso coração estiver atemorizado, a gente estiver com dúvidas se realmente Deus está ali para nos guardar, que Ele está ali para nos proporcionar vitória num combate, a gente sempre lembre disso. É por isso que Paulo ele nos empresta essa figura da armadura romana, para que a gente venha aprender como se defender das ciladas e contra-ataques do inimigo, Satanás. E só uma observação, nessa última parte da armadura, que é a espada, que nada mais é do que a palavra de Deus, tem uma curiosidade, porque
como ela é a palavra e é uma espada, se a gente for ver, ela é a única peça que serve para atacar. E o que é que isso implica na nossa vida cristã? A gente só precisa entender isso, que a gente não vai precisar estar se defendendo, assim, vamos dizer, tomando as dores para sair em confusão mesmo física. Porque se nós formos ler um pouco lá em Mateus, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Quando Satanás chega para confrontar ele, para tentar de alguma forma mudar o pensamento dele, Jesus ele não usa outra coisa, ele usa a palavra. E a palavra é a única arma que a gente precisa em tempos de dificuldade, como ferramenta na hora de você chegar para uma pessoa que ainda não conhece ao Senhor. A palavra ela vai ser a base de tudo. Mas o que o texto diz a respeito da palavra, quer dizer, um outro texto ele fala, é que além dela servir como arma, ela também é viva e eficaz. Aí é onde entra aquela questão da comparação da palavra com a espada, que ela é capaz de cortar mais do que qualquer coisa e também fazer separação entre juntas e medulas. Interessante. E para finalizar, tem os versículos 21 ao 24, que é onde Paulo já começa com as saudações e bênçãos apostólicas. Ora, para que vós também possais saber todos os meus negócios e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja convosco, os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos vós que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Para finalizar, Paulo ele começa com essa oração apostólica. O que é que eu posso tirar dessa pequena oração que ele faz? Se a gente for olhar o contexto histórico, Paulo ele era um cara, antes de conhecer a Jesus, que ele fazia totalmente, vamos dizer assim, o contrário. Ele dizia que estava fazendo algo que ele acreditava que era certo, mas na verdade ele começava a perseguir, matar, fazer um monte de coisa, que depois chegou a se arrepender. Mas ele foi uma pessoa muito fervorosa em oração. É tão tal que se a gente for olhar essa questão dos princípios da oração, a nossa oração, ela sempre vai estar ali complementando a palavra que a gente lê. Porque assim, se você for somente com palavras para as pessoas que estão aí fora, muito dificilmente você vai ter êxito. Por isso que é sempre bom, no momento que a gente tiver um período em que queira estar evangelizando, ou então tenha a oportunidade de estar falando do amor de Deus para outra pessoa, a gente sempre busque primeiro estar se revestindo da armadura de Deus e também se encharcando de oração, que é para que tudo aquilo que a gente vai falar tenha respaldo, a gente esteja vivendo aquilo que a gente vai estar falando. Porque não adianta você chegar com uma pessoa incrédula falando de oração se você não ora, falando de salvação se você não acredita que você é salvo, se você tem dúvida. E o que a gente deve fazer baseado em todas essas informações que Paulo dá, tanto na questão da obediência entre pai e filho, na questão da submissão entre servos, ou no nosso caso, funcionário-patrão, e também nessa parte das armaduras, é que a nossa vida ela tem que sempre estar sendo guiada pelos princípios de Deus. Porque não vai adiantar, de maneira alguma, você tentar empurrar isso aqui de goela abaixo nas pessoas se você não tenta viver o que está aqui. É por isso que nessa questão da armadura, a gente sempre tem que estar um pouco mais atento. E o que a gente deve fazer? Tem que se preparar
com toda a armadura de Deus e se vestir com ela, porque a batalha continua. Amém? Vamos colocar de pé? Faz o que eu faço. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Jesus, porque Tu és santo, Pai. E cremos, Senhor, que o Teu poder, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, para vir de encontro aos nossos corações e produzir transformação, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo ensino que o Senhor permitiu ser ministrado essa noite, Pai. Espero em Ti, Pai, que tudo que foi ministrado, Senhor, sirva para que os Teus filhos, servos na Tua casa, cresçam, Pai. Absorvam e tentem colocar em prática, Senhor. Pois sabemos, Jesus, que todo o poder vem do Senhor. E para que o homem, Senhor, não venha se ensoberbecer, o Senhor coloca esse tipo de ensinamento, Pai. Por isso, Senhor, eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus, que cada dia, Senhor, cada batalha que venhamos a travar, nós sempre venhamos, Pai, a lembrar de nos vestir com a Tua armadura, de seguir os Teus princípios, para que nós não venhamos, Senhor, encontrar engano, não venhamos ser derrotados ou envergonhados pelo inimigo, Pai. Muito obrigado por essa noite e te peço que o Senhor conserve-nos no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se vocês trouxeram